A partir do sucesso com as crianças da instituição psiquiátrica em que ela trabalhava, do método ser utilizado, a Montessori percebe que a operacionalização desse método tinha que ser planificado. E daí surgem os 6 pilares da educação Montessori. Nós vamos ouvir falar em educação Montessori, método Montessori, abordagem Montessori, pedagogia Montessori, mas é tudo Montessori. Esses 6 pilares da educação Montessori, vocês vão me dar licença, eu vou ler um bocadinho, são ambiente organizado. Montessori dizia sempre que um ambiente organizado conduz a um pensamento organizado. Como essas crianças tinham déficit cognitivo, era muito importante que o ambiente em que elas estavam fosse organizado. E depois nós vamos ver o que é o ambiente organizado. É um ambiente em que as crianças têm, por exemplo, os móveis onde eram guardadas as coisas que elas faziam para fazer as atividades, os brinquedos, as letras, o que elas precisavam para viver a sua vida prática e a sua vida organizada, esses móveis tinham o tamanho da criança. Ou seja, quem é baixinho aqui sabe do que eu estou a falar, né? Na minha casa, os móveis têm a altura que eu alcanço. Até porque, como Montessori não é culto de falha, nós podemos abrir o móvel, tirar ou seja, preciso um copo, uma chávena, o que for, sem ou cair, ou quebrar, ou enfim, qualquer dessa coisa. Então, as crianças tinham os móveis à altura delas. Era tudo muito organizado. Estante de livros, estante de brinquedos, estantes de os panos quando elas faziam vida prática. Com os idosos também é a mesma coisa. Eles precisam ter, e depois nos vídeos vocês vão ver, primeiro, tudo é nomeado. Existem sempre os nomezinhos nas roupas, para eles saberem com quem eles estão a falar, o nome dos assistentes, o nome, por exemplo, numa mesa de pequeno almoço, nós temos tudo nomeado, café, leite, pão, biscoito, bolacha e, por exemplo, chá e, por exemplo, água quente, água fria, água gelada. Tudo isso é nomeado. Por exemplo, porta de casa de banho, a porta do quarto dos idosos, fulano de tal, fulana de tal. Se forem casados, se forem um casal, fulano e fulana, para eles saberem exatamente onde eles estão e como é que eles vão seguir essa vida prática deles. Ambiente organizado. Segunda coisa, autoeducação. É preciso respeitar o momento do outro. É preciso respeitar até onde essa criança, esse idoso, alcança. Não adianta o assistente, o facilitador, fazer o trabalho e mostrar. É deixar que a criança faça. É deixar que a criança se interesse, criança, idoso, interesse-se por fazer essa atividade. Terceira coisa, educação como ciência. Tudo que a gente é capaz de aprender, seja nos livros, seja contando histórias, seja a ouvir música, tudo que nós somos capazes de aprender e até onde nós podemos ir. Educação cósmica, muito parecido com isso, é a educação que está ao nosso redor. O que a gente consegue alcançar, por exemplo, olhando um jardim, olhando uma flor, olhando uma televisão, olhando até onde nós conseguimos alcançar. O assistente preparado, nós já falamos, e que também vocês vão ver como adulto preparado, que é essa pessoa que está ali sabendo por que é que ela está ali, para o que ela está ali. Qual é o respeito que ela deve a essa pessoa, assim como ela deve respeito a ela mesma. Porque a partir do momento que nós nos tornamos adultos preparados, nós também temos a nossa cognição também vai mudando, a nossa expressão também vai mudando e a nossa necessidade de respeito e de autocontrole
e de protagonismo também vai mudando. Todos esses pilares, os 6 pilares, eles falam basicamente de responsabilidade, autocontrole, autoestima, protagonismo e autonomia, tanto para as crianças quanto para os idosos.